Olá, rainha! Seja muito bem-vinda ao Café com Rainha. E nessa série de vídeos Café com Rainha, eu vou responder as perguntas feitas pelas rainhas da minha audiência, as dúvidas que você pode ter. Imagina você tomando um cafezinho comigo e você tem uma dúvida. E essa dúvida eu vou responder durante o Café com Rainha. Você aí e eu aqui. E como vai funcionar? Imagina que você quer ter a sua pergunta respondida por mim. O que você vai fazer? Escolha uma das suas mídias preferidas, coloca lá a sua dúvida ou as suas dúvidas, que o meu time vai selecionar as dúvidas mais interessantes e eu vou responder aqui ao vivo, como se você estivesse tomando um cafezinho comigo. E eu sei que você pode estar pensando, mentora, e como eu vou saber se a minha dúvida foi respondida? Claro, você está comigo, está seguindo, está assistindo todos os cafés com rainhas que vão ser postados. Se você for uma rainha sortuda, e eu acredito que você é, a sua dúvida em algum momento vai ser aqui respondida. Então, fica e assiste os cafés com rainha. Todos, porque imagina que no momento você não tem uma dúvida, mas a dúvida de uma outra rainha pode ser aquela que você nem estava se dando conta, não estava pensando e de repente você falou, bingo, eu tinha também essa dúvida. Então, fica ligada comigo. E se você ainda não me conhece, eu sou a doutora Wanderleia Coelho, sou médica, especialista em saúde feminina há mais de 25 anos, sou ginecologista, mastologista, tenho pós-graduação em nutrologia, sou especialista em medicina do esporte e eu me dedico a ajudar todas as mulheres como você a passar, a viver, na verdade, essa fase da menopausa sem sofrimento. Então, se você é uma rainha que quer e merece viver dessa forma, é só você ficar comigo que você está no cantinho certo. Então vamos lá responder as perguntas? Quem sabe a sua não vai ser uma delas hoje? Vamos lá? Bem interessante a nossa primeira pergunta de hoje. A rainha diz, é fácil falar quando sempre foi magrela, né? O que eu imagino que ela quis dizer? Ela me vê aqui, magra e saudável, e fica colocando questionamento que é fácil falar para quem sempre foi magrela. Vamos lá, vamos pensar em todas nós, na grande maioria. A grande maioria de nós sempre foi magra, principalmente na primeira metade da vida. A grande maioria teve uma infância magra, uma adolescência magra, uma fase de adulto jovem magro, e a coisa foi evoluindo, pode até ter engordado um pouco, mas conseguir emagrecer fácil, tudo que acontece na primeira fase da vida até os 40 anos. E a partir dos 40 anos, muda o metabolismo e, consequentemente, esse controle não é mais tão fácil. Então, a partir dos 40 anos, grande parte das mulheres, infelizmente, começa a engordar e tem dificuldade para emagrecer. Eu venho falando muito disso e isso aconteceu comigo há exatamente, vamos fazer a continha, 11 anos atrás. 11 anos atrás eu me dei conta que eu fui engordando. E sabe quantos quilos eu engordei? 10 quilos. É só você olhar uma foto que tem minha aí em qualquer uma das mídias, no Instagram, provavelmente tem no Face e tem também no YouTube, mas eu lembro dela no Instagram. Eu estou com uma blusa de cetim verde, pode olhar, e uma saia branca. Essa foto tem mais ou menos aí 10, 11 anos atrás, quando eu me dei conta que eu não só havia engordado 10 quilos, como também tinha perdido a minha forma corporal e já estava com uma barriga da menopausa número P. Então, eu que sempre tinha sido magrinha, pesava lá quando jovem, 45 quilos, engordei um pouquinho, cheguei lá nos 50 e pouquinho, até aí tudo bem, e de repente, quase 60 quilos,
para o meu tamanho, que é muita coisa. Então eu fiquei no modelo cheinha, redondinha, cara gordinha, braço todo roliço, a saia já não mostrava mais a cintura. Então, por que eu conto essa história para você? Porque eu também fui engordando. Só que quando eu me dei conta que eu estava com esses 10 quilos a mais, eu tomei todas as ações necessárias para eu conseguir emagrecer. Eu sempre conto quando eu faço um exemplo mais detalhadamente, mas de uma maneira breve para você, eu tive que estudar, entender o que estava acontecendo comigo e não foi pouco, foi uma imersão, muito tempo. Por quê? Porque na época, se eu comia saudável e se eu malhava, por que eu havia engordado e sem me dar conta? Isso acontece com muitas mulheres. Quando se dão conta, já estão com 10, 20 ou mais quilos. Isso talvez tenha acontecido com você que colocou. É fácil falar quando sempre foi magrela. Então, o que eu quero dizer para você? Que, como a maioria de nós, eu fui magrela quando jovem, engordei depois que eu entrei na pré-menopausa ou climatério, tive que estudar muito, compreendi o que estava acontecendo, tanto que eu criei a metodologia do emagrecimento metabólico, emagreci e hoje eu tenho o programa Magra Após os 40, que já ajudou mais de 6.000 alunas a emagrecerem mesmo estando na menopausa do climatério. Então, eu nem sempre fui magra. Fui magra, fiquei cheinha, 10 quilos a mais, emagreci e me mantenho magra 10 anos depois. Qualquer mulher, se seguir o processo certo, porque tem uma solução, a solução é a metodologia do emagrecimento metabólico, porque ela foi feita para as mulheres que estão na fase da menopausa do climatério, é a única que tem feita para a mulher dessa fase. Com esse processo, você consegue emagrecer quantos quilos você desejar e mais do que isso, se manter magra e mais do que isso, conquistar saúde. Porque, na grande maioria das vezes, você consegue se libertar, acabar com uma série de sintomas que vêm atrelados ao excesso de peso, que já associado ao desequilíbrio hormonal piora muito mais a tua saúde. Então, ninguém nasce magrela. Nós conquistamos um magrela e nos mantemos magrela mediante todo o aprendizado das escolhas assertivas, ou seja, da alimentação certa, que verdadeiramente funciona para o nosso novo metabolismo. E para você que não está magrela, entenda que você consegue também conquistar um corpo magro e saudável, desde que você traga a solução certa para essa fase da menopausa e do climatério. A próxima pergunta: qual a solução para perder a barriga da menopausa? Essa pergunta tem muito a ver com a primeira que eu acabei de explicar, assim eu tenho a oportunidade de detalhar um pouco mais sobre esse tema. Então vamos lá. O que você tem que entender? Que a qualquer terráquea, seja uma que está jovem hoje, da infância, na adolescência, 20, 30 anos, ela tem um metabolismo nessa fase. Toda mulher que ainda não bateu os 4.0, para algumas até antes, ou seja, que está antes dos 40 anos, ela tem um metabolismo diferente. Então, o primeiro passo é você que está no pós-40, 50, 60, 70 ou mais anos, entender uma coisa: o teu metabolismo agora está diferente do metabolismo que você tinha. E qual o resultado desse que eu chamo de novo metabolismo? E por que eu chamo de novo? Apesar de nós já estarmos mais maduras, apesar de nós já estarmos na segunda metade da vida. Por quê? Ele é o metabolismo que está acontecendo para você agora nessa fase, resultante da menopausa. Quando chega a menopausa, por que o nosso metabolismo muda? Por uma série de fatores. O principal delas, que é o carro-chefe de maneira direta. A menopausa reflete o quê? Não é só o que você não menstrua mais, não é só que você não engravida mais.
Não é só que você não tem mais TPM, nem cólica, porque seria um sonho de consumo. Não entrarmos na menopausa e não termos mais toda essa gama de sintomas. Não seria linda a menopausa? Só que, com essa parada dos ativadores biológicos para a fase reprodutiva, para a fase menstrual, vem uma parada também dos ativadores biológicos para uma outra fase que eu chamo de não reprodutiva ou produtiva. O que eu quero dizer com isso para você? Que deixamos de ter os nossos ativadores biológicos. E que são os ativadores biológicos? Os hormônios. De uma maneira progressiva, nós vamos perdendo, deixando de produzir primeiro a progesterona, que impacta no sono, no humor, que faz com que o sangramento fique todo bagunçado. E na sequência perdemos o quê? O estrogênio, que é um hormônio responsável por inúmeras funções celulares. Inúmeras, e dentre elas o metabolismo, o sono e uma série de outras funções que a falta do estrogênio resulta em uma série de sintomas, como, por exemplo, o calorão, por exemplo, a falta de libido, a secura vaginal. E na sequência, o terceiro hormônio que cai é a testosterona, envolvido na memória, na energia, na libido, na massa óssea, na massa magra. Ou seja, eu citei apenas algumas das ações desses 3 hormônios, mas tem muito mais, a lista é muito grande. E isso reflete que você entra num novo metabolismo que impacta de maneira direta e de maneira indireta com essas alterações hormonais. Por exemplo, você passa a não dormir bem, seja pelo calorão, seja pela insônia, a ter mais ansiedade, a estar mais irritada, a estar mais cansada, mais fadigada, mais sem energia. Isso impacta na tua libido, isso faz com que você tenha mais compulsão por alimentos, por carboidratos. Paralelamente a tudo isso, a queda de estrogênio afeta num processo chamado resistência à insulina, que afeta o seu metabolismo. Toda essa insônia, todo esse calorão que você pode estar apresentando ou ter apresentado gera o que para a sua vida? Estresse. Estresse aumenta cortisol. Cortisol desequilibra mais ainda o metabolismo. O fato de você não dormir afeta os hormônios da fome e da saciedade, levando a mais desequilíbrio ainda. Você não se movimenta porque você está sem energia. Você começa a engordar. Não consegue emagrecer mesmo fazendo dieta, mesmo tomando remédio. Se emagrece, volta a engordar tudo de novo. E você não engorda mais da mesma maneira. Você engorda de uma maneira aberrante, anômala. Por quê? A gordura lá de 20, 30 anos é uma gordura ginecoide, ou seja, toda pera, toda feminina. E como é a gordura dessa fase? A gordura dessa fase é uma gordura andrógena, ou seja, toda masculina. Fica grande para cima, braço engorda, a mama cresce, as costas alargam, a barriga cresce e, paralelamente, coxa, quadril e bumbum ficam lá. Por isso que a mulher perde a sua forma corporal. Então, eu estou te contando o que faz numa sequência nessa fase com que grande parte das mulheres não só estejam acima do peso, com a barriga da menopausa, mas tenham uma grande dificuldade para emagrecer e se manter magra. E o primeiro passo, quando você me pergunta como acabar com a barriga da menopausa, é compreender que agora o processo é todo diferente. Não é aquela dietinha, aquele fechar boca, qualquer coisa que você fazia mais jovem que dava certo. Agora você tem que ter uma compreensão de que, mediante esse novo metabolismo, mediante essa nova fisiologia que você está vivendo agora, o que acontece? As tuas ações precisam ser diferentes. Por isso que, primeiro, você tem que estar ligada que tem muito profissional falando de emagrecimento, mas ele não está preparado para a menopausa e para o climatério. São bons profissionais, sejam médicos,
sejam nutricionistas, mas se aquele profissional não entende da tua fisiologia que nem você entende, se ele não entende que teve uma mudança metabólica, mas que ele tem que entender o metabolismo, né, a fisiologia antes da menopausa, numa fase jovem, e a fisiologia agora, compreender todo um processo das ações desses hormônios e agora te levando também ao entendimento do que mudou, você não consegue emagrecer. Ou quando você emagrece numa proposta, você emagrece 3, 5 quilos. Ou você até emagrece, mas você volta a engordar. Ou você demora meses emagrecendo. E meses emagrecendo, imagina que você tem que emagrecer 20 quilos, exemplo. 20 quilos numa média saudável, você pode emagrecer em 6, 9 meses, no máximo, com a estratégia certa. E aí você fica 6, 9 meses para emagrecer 5, 10 quilos. Isso te desanima. Isso faz com que você acabe perdendo o foco e voltando a engordar tudo de novo. Para você acabar de vez, pensa que é uma coisa de vez. Como como comentei na resposta anterior, eu fui criando uma barriguinha. Eu não sei que estágio que está a sua barriga, porque a barriga é uma progressão. Eu estava na P, da P ela vai para a média, da média ela vai para GG, da G ela vai para GG e assim vai. Mulher fica com uma aparência que pode ser a sua agora, parecendo que está grávida. E disso resulta que você tem um processo inflamatório crônico, silencioso, afetando a tua saúde como um todo. É mais do que acabar com a barriga da menopausa. É entender que a barriga da menopausa é um foco de inflamação minando todo o teu funcionamento celular. Não é à toa que eu chamo a barriga da menopausa de alien, que é um invasor, que é algo que está em você, que está te consumindo por dentro. A Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia diz que a barriga é um órgão endócrino, ou seja, é um órgão. É como se fossem os nossos olhos, o nosso ouvido, o nosso coração, o nosso cérebro e todos os órgãos. Ou seja, temos um órgão a mais criado por uma alimentação errada, que quanto maior esse órgão, mais vai te consumindo. Então, acabar com a barriga da menopausa é uma questão de honra. É você honrar o seu corpo, é você honrar a sua mente, é você honrar o seu espírito, é você honrar a sua vida, rainha. Então, muito bom, você tem que entender que você tem que acabar com a barriga da menopausa, você tem que entender que é possível acabar com a barriga da menopausa e como você faz, qual que é a solução certa. A solução certa, eu já comecei falando, você tem que estar com o profissional certo. Senão, é dar volta em torno do rabo. Segundo, você tem que estar com a metodologia certa. Uma metodologia preparada para você. A metodologia certa é que eu posso propor para você, mediante todo o meu conhecimento, toda a minha experiência profissional, é a metodologia do emagrecimento metabólico do programa Magra após os 40. Então, quando eu abrir as inscrições, entra que eu digo para você, você não vai se arrepender. Por enquanto está fechado, o que você vai fazer? Fica comigo, tem muito conteúdo gratuito, em cada conteúdo eu digo para você, exclua esses alimentos, inclua esses alimentos por aquele motivo, porque você tem que entender os porquês. Porque se você não entende quando eu te falo, esse alimento aqui vai piorar a sua barriga, se eu não te dou um porquê, você vai falar, mentora, eu não vou tirar, porque eu amo esse alimento. Mas quando eu te mostro que esse alimento é o que eu chamo de um amor bandido, que é um amor bandido, sabe aquela relação bandida? Aquela relação bandida que você ama, você não, imagino que você é muito esperta, você não vai amar quem não te ama. Mas tem, infelizmente, relacionamentos, seja de homem para mulher, mulher para o homem, que vou falar da gente. Imagina você amar o homem que não te ama. Aí você faz tudo por ele e ele te maltrata, ele te judia e você tá ali, você tá paparicando.
Isso é uma relação bandida. A mesma relação bandida são construídas, infelizmente, com a alimentação. Então, muitas vezes, o alimento que está aí, você está com ele, numa relação bandida, e quando eu te falo, olha, rainha, esse você tem que tirar. É para toda a vida? Não. Todo alimento você tem que tirar ou reduzir ao máximo no seu processo de emagrecimento. E depois, quando você já estiver no seu peso de saúde, que eu chamo de ideal, real, verdadeiro e definitivo, você pode comer o que você quiser. Tanto que dentro da metodologia do emagrecimento metabólico, o que eu ensino te leva a um processo de liberdade, de autonomia. Porque, além de emagrecer, toda rainha que está comigo, que é minha aluna, programa Magra após os 40, além de emagrecer, se mantém magra. Por esse motivo. Porque ela compreende a ação dos alimentos, ela compreende o que está acontecendo com ela, ela passa a fazer a escolha assertiva, resultado. Ela não só emagrece, ela também se mantém magra. Então saiba que, muito em breve, você vai conseguir sim acabar com a barriga da menopausa e muito além da estética, porque a estética vem de brinde. Você vai conseguir conquistar a tua saúde e viver sem sofrer nessa fase da menopausa. Beijo. A nossa próxima pergunta é a seguinte. Doutora, tenho uma carga horária de trabalho de 12 horas, vivo cansada, me ajude a acabar com a barriga da menopausa. Bem, eu já mostrei agora que tem uma solução para acabar com a barriga da menopausa. Isso vale para a primeira rainha, que eu respondi, vale para a segunda e agora fechando para a terceira. Mas eu vou trazer agora um outro posicionamento para você, rainha, que tem uma série de atividades, ou seja, trabalha 12 horas e o tempo para você está muito justo. Eu não sei quantos anos você tem, mas geralmente para quem está nessa fase da menopausa do climatério tem mais de 40 anos. Ou seja, já trabalhou lá dos seus 20, 30, 40 e se tem mais idade, já trabalhou 30 anos, já ajudou todo mundo, já cuidou de todo mundo e chega uma fase na vida que tem que rever o porquê de tanto trabalho. Se você ainda tem uma série de obrigações, sei lá, familiares, né, financeiras, e tem que seguir esse ritmo de trabalhar 12 horas todo dia, porque pode ser um plantão, pode ser 12 por 36. 12 por 36 está mais flexível. Mas se for 12 horas todo dia, e se você quer ter saúde, independentemente de tudo que eu vou te falar agora, para você acabar com a barriga da menopausa, eu te peço uma reflexão. O tempo é um só. São 24 horas. Felizmente, né? Eu poderia falar infelizmente, mas nós temos que dormir entre 7 e 8 horas. Só para ficar uma conta bem redondinha, você tem que dormir 8 horas. Sobram 16 horas. E você trabalha 12. Então, sobraram quantas horas? 4 horas. 4 horas. Se você trabalha todo dia, você tem todos os dias um período muito curto. E na dependência, se trabalha em casa, se trabalha perto de casa ou se trabalha longe, talvez essas 4 horas nem existam. E eu quero te fazer uma pergunta. É sustentável uma vida onde não sobra tempo para você viver a sua vida? É sustentável uma vida onde não sobra tempo para você cuidar de você? E como eu disse, eu trago de novo esse ponto para reflexão. Eu não sei quais são as suas obrigações, eu não sei quais são os seus compromissos. Mas pensa comigo, para você que está pilhada de trabalho. E se eventualmente você adoecer e não conseguir mais trabalhar? Como fica? Como fica todo mundo? Como ficam todas as tuas responsabilidades? Como ficam todas as tuas obrigações? A resposta é fácil. Não ficam. Não ficam porque não tem como. Por que eu peço para você fazer uma reflexão como fica tudo isso? Porque você tem que entender que você é uma só e o tempo é um só e a vida é uma só.
E se você perder hoje o teu bem mais precioso, que é a tua saúde, depois, todo esse tempo que você está trabalhando, pelos teus motivos, eu não quero entrar no mérito, pode ser que ele tenha que ser usado para você correr atrás do prejuízo. E qual é o prejuízo? A perda da tua saúde e pode vir qualquer doença. Nessa vibe que você está, nesse estresse todo, você está mais ansiosa, mais estressada, talvez o teu sono não esteja tão bem, teu nível de energia está baixo, você está sempre cansada. Então, com tudo isso, é esperado que a barriga da menopausa esteja aí e você tem dificuldade para eliminar. Por quê? Porque é um mecanismo de compensação. E eu já expliquei que tem todo um desequilíbrio metabólico, que afeta todo um desequilíbrio hormonal, só que você está num degrau acima, onde tudo isso fica muito mais difícil. Você está num nível de estresse constante e o estresse tende a piorar o teu peso, piorar o teu sono, criar dificuldade para você emagrecer, fazer com que a barriga da menopausa cresça e pior do que tudo isso. Porque eu poderia estar te falando tudo isso e ser só a questão do visual. Não é. Sabe o que está pegando? Está pegando. E que é muito importante você parar e refletir, você está com uma janela que é o teu sistema imune descoberto. Esse ritmo que você está vivendo, e qualquer rainha que esteja me assistindo e que está vivendo nesse ritmo, não é sustentável. É uma questão de tempo para o estopim acontecer. Então, a minha primeira orientação para você acabar com a barriga da menopausa, porque eu não quero só que você acabe com a barriga da menopausa, eu quero que você tenha saúde, eu quero que você viva sem sofrer nessa fase. Primeira coisa que você tem que fazer é tomar uma decisão. Tomar uma decisão, e nessa decisão vem a reflexão. Por que você está trabalhando 12 horas? Pensa e decide. A segunda, depois que você pensou e decidiu. Precisa mesmo? Você precisa de tudo isso? Você precisa de todas essas horas de trabalho, esgotada, estressada, abrindo as possibilidades aí para você ter qualquer doença grave na sua vida. Aí, depois de tudo isso, você tem que fazer o quê? Você tem que fazer uma mudança. Eu sei que ela não vai ser já imediata, mas você tem que fazer uma mudança gradual, nem que seja devagar nessa sua carga horária de trabalho. E para isso você tem que rever por quê. Se você falar, ok, eu preciso fazer isso por X meses, tá tudo certo. Tá tudo certo, isso é um período curto. Mas fazer isso sem data para acabar, eu digo, não faz isso com você. Não faz isso. Porque depois que o leite derramar, não adianta olhar para trás. Eu deveria ter feito diferente. Você tem que analisar hoje, eu poderia, uma expressão que eu gosto muito. Se eu soubesse morar longe. Eu estou te trazendo aqui um olhar para as possibilidades de doenças que podem afetar a tua vida e afetar a tua qualidade de vida. Então muda, gerencia a tua rotina, faz o que dá, vê o que você consegue reduzir nessa carga horária de trabalho, trabalha menos horas, delega o trabalho, delegou, desacelerou, né? O que não dá para fazer, não faz. Porque não dá para querer fazer tudo num tempo único só. O que acontece com isso? Você está lá no rabo da fila. Você não está se priorizando. O que eu te peço? Vem para a fila. Vem e seja a número 1 da tua vida. Foca em você. Direciona a sua energia em você. Trabalho todas nós precisamos? Sim. Dinheiro todas nós precisamos? Sim. Inquestionável isso. Só que a vida é uma só. Então, para acabar com a barriga da menopausa, você tem que tomar essas decisões. Tomou essas decisões todas que eu falei? Tá dando, ou pelo menos tem uma data para começar a tomar, ou pelo menos você vai fazer isso de maneira progressiva? Aí vem para a pergunta, vem para a resposta anterior que eu dei, explicando toda a fisiologia, o que acontece no antes e depois, que tem uma solução, que tem uma metodologia que é única,
que é direcionada para você que está nessa fase da menopausa e climatério, que é possível você acabar com a barriga, emagrecer quantos quilos você desejar, mas mais do que tudo isso, é possível você conquistar a tua saúde. A minha grande preocupação quando eu leio a sua pergunta é que você está perdendo saúde. Então faz isso. Depois de uma próxima pergunta, quando você tiver feito isso, me conta mais para frente, vem, me marca. Eu quero acompanhar não só o seu resultado, de todas as rainhas que colocam uma dúvida e que a resposta vai ajudá-la a realmente dar o próximo passo para falar: eu vou, eu posso, eu consigo, eu sei onde está a solução, eu vou na direção da solução. Porque a escolha é sua. Eu estou aqui para te ajudar, para te orientar, para te direcionar. Porque eu entendo que não é fácil viver dessa forma. Eu fiz as escolhas para eu viver da forma que eu vivo hoje. Eu estou aqui para te mostrar que tem sim uma possibilidade para você fazer as suas escolhas, desde que você não deixe a vida te levar. Leva a sua vida para onde você quer e para onde você merece. Um beijão. E a quarta e última pergunta de hoje é: qual o primeiro passo para emagrecer? A rainha diz: eu estou gorda com 80 quilos. De tudo que eu já falei no nosso café de hoje sobre como emagrecer, se eu fosse falar para você qual o primeiro passo é você ter um motivo pelo qual você quer emagrecer. Você pode falar: mentora, como assim? Você tem que ter um porquê. O teu porquê, ele tem que ser muito forte. Então, a primeira pergunta que eu faço para você: por que você quer emagrecer? Porque isso é importante. Por que eu trago essa questão do porquê? Porque nós sabemos que existem várias tentações. Várias tentações. Tentações de autossabotagem. Você está no processo de emagrecimento, você mesmo se sabota. E tem as tentações do entorno. Você está lá, toda bonitinha, fazendo as escolhas que funcionam para o seu novo metabolismo, e sempre vai ter alguém, às vezes o próprio maridão em casa, às vezes os filhos, às vezes a vizinha, às vezes um colega de trabalho, às vezes uma tentação no local que você vai. Então, como lidar com as tentações? Não que você não possa comer. Você pode comer de tudo. Já disse aqui, repito, a metodologia é você ser magra, emagrecer, acabar com a barriga da menopausa comendo do seu jeito. Liberdade. Mas até você conquistar a sua liberdade, você tem um caminho, você tem uma jornada. E sempre na jornada vai ter o anjinho, faça isso, faça as melhores escolhas, e o diabinho. Como que você vai ativar? Só um pouquinho. Como que você vai ativar todos os dias o teu anjinho, que te leva à conquista da tua saúde? Como que você vai neutralizar o seu diabinho? Tendo esse porquê bem sólido, bem firme. Então vamos lá, vou te dar alguns exemplos agora. Por que você quer emagrecer? Você pode falar: mentora, porque eu quero ter saúde. Claro, legal. Você pode querer emagrecer porque você com 80 quilos pode querer se livrar de remédios. Bom, reverter um diabetes, reverter uma pressão alta, baixar o colesterol ruim inflamatório, se livrar de remédio para ansiedade, dormir bem, acabar com dores no corpo, aumentar a sua libido, sanar o calorão. Que mais? Vamos lá, de sintomas. Melhorar a secura vaginal, usar a roupa que você ama. Você percebe? Aumentar a sua autoestima. Então, o que seria legal? O que eu te recomendo? Faz uma lista. Faz uma lista de 10 motivos muito fortes. 10, só 10. Tem muito mais, hein? 10 motivos muito fortes pelo qual você quer emagrecer. Eu penso que esse é o primeiro passo. O teu querer
De acordo com Napoleão Hill, isso se chama desejo ardente. O teu querer tem que ser muito forte, porque o teu querer vai fazer você dar o primeiro passo, sair da sua zona de conforto, deixar de procrastinar, limpar a sua memória do que, é difícil emagrecer. Eu não estou falando que é fácil, mas eu estou falando que dentro da metodologia certa, com o profissional certo, é possível, é limpar a sua memória, é tipo resetar, mas trazer para você uma fé em você, de que você consegue, mediante todos os teus porquês, todos os teus motivos, e uma fé no profissional que você escolheu. Se você está aqui comigo, eu acredito que você tem fé em mim. Sim, porque você sabe que eu estou preparada para te ajudar. Você sabe que eu sou mulher como você. Você sabe que eu também, contei aqui na primeira pergunta, que eu também já passei por isso. Que eu também já aumentei de peso, que eu tive que buscar, aprender, fazer uma imersão para chegar no estágio que eu cheguei para virar esse jogo, para hoje estar aqui preparada para te ensinar. Então, esse eu acho que eu falei, eu penso que eu falei mais de um passo, esse é o teu primeiro passo. De resto, você absorver tudo que eu trouxe nas 3 outras respostas. Aí, rainha, a fome com a vontade de comer, no sentido de resultado que você vai ter. Então, é esse primeiro passo, ou esses primeiros passinhos que eu falei agora, que você tem que dar, e absorvendo tudo que eu falei no Café com Rainha hoje, para você emagrecer, eu imagino que você precisa emagrecer uns 20 quilos, a não ser que você seja muito alta. Mas 80 quilos para a média da mulher brasileira, que é mais baixinha, 1,60 m, 1,60 m e pouco, eu tenho 1,58 m. Para você conquistar a tua saúde mesmo, eliminar esses quilos, que é 100% possível, é você fazer isso e estar aqui comigo. Beijo no coração de todas. Nos vemos no nosso próximo Café com Rainha. Não esqueça de deixar aqui os seus comentários sobre os temas de hoje que foram abordados. Não esqueça de colocar, se essa é a sua mídia preferida, as suas dúvidas, porque o time dos sonhos vai fazer a seleção das melhores perguntas, e esteja aqui comigo sempre que tiver um Café com Rainha, porque quem sabe não vai ser você a próxima sortuda da vez que vai ter a sua dúvida respondida por mim, olho no olho. Um beijo no coração.